Aquele homem galileu, não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Tem nos olhos o poder de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai e fala de amor. Ele vem em nome do Senhor. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Quando nos vêm desilusões e a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor. Jesus, poder e força produz. Ele traz a eterna paz. Ele é a eterna luz. Há poder no nome de Jesus. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre, Criador, Redentor e Rei. Há poder em teu nome, Jesus.
Boa noite. Como é que você está hoje? Bem? Você que aí está em casa, você que nos ouve também através do rádio, da Rádio Novo Tempo. Nós estamos sendo ouvidos e vistos pela televisão Novo Tempo, em todo o Brasil, e pela Rádio Novo Tempo também. É um prazer poder estar aqui, não é? Você não acha? Não é bom estar aqui hoje? Aqui é a casa de Deus e não tem lugar melhor para nós estarmos. Como é que foi o seu dia hoje? Pensa um pouquinho nele. A primeira coisa foi acordar de manhã, não é? E acordar é uma coisa boa, a gente desperta para um novo dia. E agora, depois do dia todo, você termina o dia assim, bem pertinho de Jesus. Quando a gente vem à igreja, vem à presença de Jesus, e a gente sai daqui, a gente sai sentindo uma paz que nenhuma outra coisa nesse mundo pode nos dar. Você já percebeu isso? Já percebeu? É aquela paz da qual Jesus fala quando ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Nada nesse mundo pode dar uma paz assim, nada, nada. Incline a sua fronte, vamos orar ao Senhor. Deus amado, queremos ouvir a sua voz nessa noite. Senhor, tantas perguntas, tantos questionamentos no nosso coração. Obrigado, Senhor, por ter deixado para nós a sua palavra. Nós podemos confiar nela, que ela possa, Senhor, entrar na nossa vida, que ela possa encontrar as coisas desarrumadas e arrumá-las. Olha, Senhor, para cada filhinho seu que chegou aqui essa noite, nos colocamos nas suas mãos, em nome de Jesus, amém. Você já se perguntou alguma vez quem foi que criou o mal? Não dizem que Deus é amor? Já ouviu dizer isso? As pessoas não falam? Deus é amor. Não existe ninguém que nos ama mais que Deus. Jesus deu a vida por nós. Mas e o mal? Da onde veio? Se Deus é quem criou todas essas coisas, tudo que existe, tudo que nós vemos, da onde veio o mal? Afinal, o mal existe ou não? Essa é uma outra discussão também, não é? Você já ouviu alguém dizer assim: olha, Satanás não existe, não existe mal, não existe pecado, tudo é permitido? Isso é uma coisa da consciência das pessoas. Nós vivemos no grande conflito entre o bem e o mal. Eu não sei se você já percebeu isso, mas ele é tema de desenhos, de filmes. Nós tivemos, se você reparar, nós estivemos fazendo uma pesquisa e todas as religiões que existem no mundo acreditam que existem a força do bem e a força do mal. Mesmo as religiões mais distantes, mais longínquas, aquelas que estão em aldeias indígenas, por exemplo, todos eles acreditam na existência do poder do bem e do poder do mal. De onde isso veio? Na verdade, até filmes, até desenhos tem isso como tema também. Nós fizemos uma pesquisa e a pesquisa diz para nós que dos 10 filmes de maior bilheteria de Hollywood, até hoje, 7 deles têm como tema central a luta do bem contra o mal. Você pode colocar aí, estão entre eles, por exemplo, Harry Potter, estão entre eles Star Wars, está também entre esses 10 filmes Harry Potter, Star Wars, você tem também O Senhor dos Anéis. Bom, dos 10 filmes mais vendidos no mundo, em todo o mundo, mais assistidos, 7 deles têm como tema a luta do bem contra o mal. O universo inteiro, todo mundo no universo, todas as coisas mostram que existe o mal e que existe o bem. Todos nós podemos saber e ter certeza disso, porque isso é inegável. O universo mostra para nós. A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia começa dizendo para nós que existe Deus. Você já parou para pensar assim: mas será que Deus existe mesmo? Que evidências eu tenho de que Deus existe? Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente nasce desde pequenininho, vai ouvindo o pai e a mãe falar: filho, você tem que respeitar o pai e a mãe e tem que respeitar Deus também. Já ouviu? O pai e mãe falam sempre isso, não é? No passado, quando eu era pequenininho, menorzinho do que hoje ainda, né, criança, era costume a gente antes de dormir dizer assim: bença pai, bença mãe.
Isso a gente dizia, é meio resumido, né? A sua bênção, pai, a sua bênção, mãe. E o pai e a mãe dizem assim, o quê? Eu não sou tão antigo assim, né? Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe. A bênção, quer dizer, nós temos certeza de que Deus existe, crescemos desde criança vendo isso, e de repente vamos à faculdade, e um camarada lá, professor, que diz que é muito sabido diante dos homens, começa a dizer para a gente que Deus não existe, que não existe Deus, que as coisas todas vieram por acaso, e alguns de nós somos tentados a acreditar nessa coisa, de que Deus não existe. Mas a natureza nos dá evidências fantásticas de que Deus existe. O universo mostra para nós de que existe um Deus criador, isso é inegável. Eu vou apresentar para vocês alguns dados bem rápidos, para você ver que coisas fantásticas, como é impossível existir um universo sem ter um criador. A medida que a gente usa para medir distâncias no espaço, porque você olha para o espaço infinito num céu estrelado à noite, e se você fosse medir isso em metros, em centímetros, em quilômetros, não ia dar, porque a distância é muito grande. Então a medida usada é o ano-luz. E o que acontece com o ano-luz? Veja, por exemplo, a velocidade da luz é de 300 mil, faltou um km ali, 300 mil quilômetros por segundo. Dá para imaginar? Para um pouquinho para você pensar, quanto que o seu carro anda no máximo? 120, 140 quilômetros por hora. 300 mil quilômetros por segundo, essa é a velocidade da luz. Um raio de luz consegue dar 8 voltas na Terra em 1 segundo. Dá para entender? Você conta assim, 1, 2, quando você chegou no 2, o raio de luz já deu 8 voltas na Terra, enquanto você saiu do 1 e chegou no 2. Para você saber mais ou menos quanto é um ano-luz, você precisa fazer essa conta aí, 300 mil quilômetros vezes essa coisa que está aí, né? Nós não vamos nem fazer porque não dá certo. O resultado já está ali, Um ano-luz é aproximadamente 9 trilhões 460 bilhões 800 milhões de quilômetros. É um número muito grande, a gente não tem nem noção do que é isso. Essa é a distância percorrida em um ano por um raio luminoso viajando a 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz. O Sol, veja só, o Sol, se fosse partido, daria 64 milhões de luas iguais à nossa. Você olha para a Lua, ela é grande, não é? Você viu lá um planeta, ele está lá, refletindo a luz do Sol. Pois o Sol é 64 milhões de vezes maior do que a Lua. Qual é o tamanho do Sol? A constelação de Órion, na constelação, existem 4 grandes estrelas. Uma constelação, você vê ali, é um lugar, no espaço assim, um lugar cheio de estrelas e de planetas e asteroides. Na constelação de Órion existem 4 grandes estrelas, entre elas essa que se chama Rigel. Ela é chamada a grande gigante branca. Ela é 10 mil vezes maior do que o Sol. O Sol já não era grande? Agora você imagina, essa estrela 10 mil vezes maior do que o Sol. Essa imagem que você está vendo aí é a imagem da Via Láctea, a nossa constelação. Aqueles pontinhos ali são pontinhos, os mais luminosos, estrelas, não é? Muitas delas até maiores do que o Sol e do que a Rigel. A Via Láctea tem uma circunferência de nada menos que 900 milhões de anos-luz, ou seja, se fosse possível voar com a rapidez da luz, nós levaríamos 900 milhões de anos para atravessá-la. A luz é rápida, não é? A gente não conta 1, 2 e a luz já deu 8 voltas em volta da Terra. Se a gente conseguisse entrar num carro, numa espaçonave e viajar nessa velocidade, a gente levaria 900 milhões de anos para atravessar toda a Via Láctea, que é uma das constelações que existe no céu. Na nossa Via Láctea existem 350 milhões de sistemas solares, inclusive o sistema solar da Terra. Nosso sistema solar tem que planeta? Lembre de alguns planetas aí: Júpiter, que mais? Netuno, Plutão, Saturno, não é? Veja só, 350 milhões de sistemas solares, com seus sóis, planetas e asteroides. O centro da nossa galáxia, da Via Láctea,
contém cerca de 100 bilhões de estrelas semelhantes ao nosso Sol. 100 bilhões, só o centro de uma galáxia, que é a nossa. E existem mais de 100 bilhões de galáxias no universo conhecido. Veja só, isso é o que o telescópio consegue enxergar. Hoje nós mandamos sondas para o espaço, não é? E nelas telescópios, e os telescópios enxergam lá na frente. Isso é só até onde nós conseguimos enxergar, porque tem o que nós não conseguimos ver, não é? Porque nós vemos que o universo é maior cada vez quanto nós podemos enxergar. Essa galáxia onde nós vivemos, a Via Láctea, ela se desloca. Imagine, aquela massa branca toda lá, ela se desloca, se move. Tudo aquilo ali que nós vimos de número, e a velocidade dela é de 790 mil quilômetros por hora, sendo que existem outras galáxias, e nessas galáxias, planetas, estrelas, asteroides que se movimentam. Como tudo isso se movimenta de um jeito que nada se choca? Você já parou para pensar nisso? Como essas coisas todas, esses corpos celestes se movimentam assim? Apesar dessa velocidade incrível e inconcebível, a nossa galáxia precisa de 200 milhões de anos para dar uma volta completa. Os astrônomos nos falam isso. 200 milhões de anos, nessa velocidade toda, tão grande ela é. Agora pasme, existe no universo mais de 1 bilhão de galáxias como a nossa. Que universo enorme, fantástico, maravilhoso. Agora pense, da onde surgiu isso tudo? Da onde isso tudo veio? Por acaso? E como tudo isso se mantém aí no espaço, se movimentando? Como esses corpos se mantêm ali sem cair? De que maneira? Como tudo isso poderia ter vindo e ter aparecido e se manter sem nada se chocar um corpo com o outro? Eles não se chocam porque eles obedecem a leis perfeitas que Deus estabeleceu. Leis que Deus criou para manter o universo vasto como ele é. Veja o que diz esse verso da Bíblia maravilhoso, é Isaías 45:18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou vazia, mas criou para ser habitada. Criou para ser habitada. Eu gosto de ouvir a sua voz, eu gosto quando você fala, a gente se comunica, não é? Eu sou o Senhor e não há outro, é o que ele fala. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu criei tudo, eu criei o universo e criei também o planeta Terra para ser habitado. Aí ele diz assim: onde estavas tu, ser humano, quando eu, Senhor Deus, lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento, quando as estrelas da alva, enquanto eu criava, as estrelas da alva são o quê? Os anjos. Quando os anjos cantavam alegremente e rejubilavam todos os filhos de Deus. Isso está escrito em Jó 38, 4 e 7. Você viu que aí fala de estrelas da alva, fala de anjos. Quem são os anjos? Quem são os anjos? Hoje existem muitos livros falando de anjos, não é? Será que anjos existem mesmo? Pessoas fazem quase que uma religião sobre anjos. Se você for numa livraria comum, existem teses e teses sobre anjos. E esses dias eu estava ouvindo alguém dizer assim: olha, se a sua vida vai mal, se está tudo mal, é porque você tem um anjo vagabundo, você tem que ir trocar de anjo. E aí vai lá em certo lugar e eles falam: vamos trocar o seu anjo, esse anjo não está prestando, tira o anjo daqui e bota um outro anjo lá. Quem pode inventar alguma teoria e falar alguma coisa sobre anjos, ou sobre Deus, ou sobre seres celestes, ou sobre seres humanos? Somente Deus. Veja o que diz Hebreus capítulo 12, verso 22. A palavra de Deus nos revela quem são os anjos. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Quem são os anjos? Deus pode falar sobre anjos, porque Deus é o Criador de tudo. Ele diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos. Você está dormindo, hein? Vi e ouvi a voz de muitos
Muito bem. Ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares. Qual é o número dos anjos? E milhares de milhares. Esse é o número dos anjos. Eles existem sim. A Escritura revela para nós. Deus diz: eu criei os anjos, e eles são milhões de milhões e milhares de milhares. Mas se tudo o que existe no universo foi criado por Deus, então Deus criou o mal. Foi assim? Sim ou não? Não? Mas Deus é o Criador de tudo. Ele existe antes de todas as coisas, não é mesmo? É ou não é? É ou não é? Ele é o Criador. Ele existe antes de todas as coisas. Deus criou o universo todo, sim, mas Ele criou tudo em perfeita harmonia. Deus criou tudo perfeito, maravilhoso. Não existia. Às vezes eu fico pensando assim: existem certas coisas na palavra de Deus que nós podemos entender, muitas coisas, a maioria, provar. Existem algumas pouquinhas que nós precisamos aceitar. O que você acha se eu chamasse uma criancinha de 4 anos agora e tentasse dar para ela uma aula de raiz quadrada? O que você acha? Ela ia entender tudo? Aí a distância do cérebro de uma criança para o nosso cérebro é infinitamente menor do que a nossa mente para a mente de Deus. E você imagine, é difícil para uma criança entender raiz quadrada. Agora, você imagine para nós entendermos os mistérios e a mente de Deus. Deus existiu desde o princípio. Deus sempre vai existir para frente, e Deus sempre existiu para trás. Deus criou tudo em perfeita paz e harmonia, mas Deus ousou criar seres que tivessem uma coisa que se chama liberdade. Liberdade. Que coisa maravilhosa é a liberdade. Sabe, quando você entra numa cadeia, você percebe quão importante é a liberdade. Quando você entra numa prisão, você vê como as pessoas lá valorizam o que elas perderam. Como eles dizem: eu gostaria de estar livre. Se você já entrou numa prisão, você vê o que é isso. Agora eu fico imaginando por que Deus criou o ser humano livre. Você nunca parou para se perguntar: ora, se Deus deu liberdade de escolha para o ser humano, por que então, por que cargas d'água Deus foi dar liberdade de escolha? Não desce então. Ele que não desse liberdade de escolha. Agora você imagina Deus vivendo, sendo a fonte de vida, Deus usufruindo do que é alimentar-se, do que é sentir o vento no rosto, Deus sentindo a maravilha que é viver. Deus desejou ter seres que também usufruíssem a vida como Ele. E Deus desejou ter você e eu. Deus desejou ter os anjos também com Ele. E Deus planejou criar tudo. Quando Deus começou o seu projeto e o seu processo de criação, Deus ousou criar todos livres. Criar livre é uma ousadia. E você pode imaginar Deus pensando: bem, quem sabe se eu criasse pessoas no universo, se eu criasse anjos, se eu criasse seres também parecidos comigo, e eles pudessem viver, mas não só animais que não pensam, seres que fossem diferentes dos animais, seres que pudessem questionar as coisas, perguntar, raciocinar, escolher da sua própria vontade, espontaneamente, saber o que querem e o que não querem. E Deus pensou: mas e se esses seres se rebelassem contra mim e escolhessem não me querer, eu que sou Deus, como seria? Deus correu um risco em nos dar liberdade, não correu? Uma vez eu estava vendendo livros nas minhas férias, eu era bem jovenzinho, numa cidade do interior de São Paulo chamada Araraquara, e eu ia sempre displicente pelo meio da rua olhando, e tinha muitos muros pichados, não é? E ali tem um colégio até hoje que se chama Colégio Cristo Rei. Você que está em Araraquara sabe do que eu estou falando. Ele ocupa um quarteirão quase que inteiro, aquele murão do Colégio Cristo Rei. Bom, eu estava descendo a rua, uma ladeirinha assim, e olhando que no muro tinha pichado assim um risco.
mas não tinha nada. Pichadores geralmente deixam uma mensagem, uma assinatura. Aquele não tinha assinatura nenhuma, desde o começo do quarteirão, e aquele risco ali. E eu andava e aquele risco, eu até me enjoei daquele risco, parei de olhar e fui embora. Quando cheguei lá na esquina, que eu ia atravessar a rua, olhei para cá, olhei para lá, e quando eu olhei para lá, eu vi o fim do muro. E no fim do muro, quando o risco terminava, o camarada escreveu assim na pichação dele: corri o risco. Interessante, né? Tem uma mensagem aí: corri o risco. De duas maneiras, ele correu o risco todinho pela parede e correu o risco de ser encontrado. Nós somos o risco de Deus. Quando Deus nos criou e Ele nos deu liberdade de escolha, Ele correu o risco de nós não o querermos. É como se o autor da peça pudesse escrever a peça e depois os personagens no fim mudassem o final. Porque Deus fez isso? Porque Deus nos ama, porque Deus quer você e a mim. Deus pensou assim: bem, mas se eles se rebelassem, se eu desse liberdade, e se eles se rebelassem, para cada ato de rebeldia que eles fizessem, eu ia fazer um ato de amor maior ainda. Para cada passo para longe de mim, eu daria 2 passos para perto deles. E Deus nos desejou nos criar livres. Quando Deus criou, Ele se submeteu às próprias leis da criação dele. Você já namorou com alguém? Já ou não? Já conquistou alguém do sexo oposto? Já ou não? Já? Usou uma arma para isso? Chega na rua e diz assim: puxa, aquela moça está bonita, seria muito interessante conhecê-la melhor, namorar com ela. Você chega com a arma e diz assim: namora comigo ou a vida? Ou faz um pedido de casamento logo direto, né? Eu estou te pedindo em casamento. Não dá certo fazer isso, né? Porque não é assim que a gente conquista alguém. Conquista é você chegar, é você conversar, e a pessoa passar a gostar de você. Eu faço muitos casamentos como pastor, e sabe, quando o casal de noivos está aqui na minha frente, a gente vê que muitas vezes eu ia dizer que a noiva chora, mas não chora, quem chora é o noivo. Os noivos são os chorões, mas a noiva chora também. E eles estão ali, e eu fico olhando para o casal e fico pensando: por que será que estão chorando? Já sei. A noiva está chorando porque ela está pensando assim: oh meu pai, vou ter que lavar muito lençol, vou ter que lavar muita louça, vai ser terrível, vou ter que arrumar a casa tantas vezes. E o noivo está chorando porque ele está pensando assim: oh meu Deus, e agora? Eu vou ter que trabalhar muito para sustentar essa mulher, e depois vão vir os filhos, e eu vou ter que sustentar todas aquelas barriguinhas, e vai ser difícil demais para mim. É isso? Não, não é. Você sabe por que ela está chorando? Ela está chorando que ela está pensando assim: oh meu Deus, que maravilha, eu estou casando com a pessoa que eu amo, e vai ser tão bom viver com ele. Ela não está nem pensando nos lençóis, nas fraldas, nos pratos, nada disso. E ele está chorando porque ele está pensando assim: puxa vida, que maravilha, eu andei tanto, procurei tanto, mas agora eu achei a pessoa certa, eu vou ser só dela e ela vai ser só minha, e nós vamos viver a vida inteira juntos. É nisso que eles estão pensando. Ninguém casa para se separar. E veja só, isso espontaneamente. Um não precisa obrigar o outro a fazer a sua parte. Eles fazem porque se amam. Deus pensou nisso. Será que se eu deixar o homem livre, o homem vai querer me escolher e me amar mesmo sendo livre? Será que se eu deixar os anjos livres, eles vão escolher me amar e me querer mesmo sendo livres? Será que da liberdade pode existir amor? Será que da liberdade pode surgir amor? Por isso Deus nos criou livres. Por isso Deus fez todo o universo assim. Veja esse texto: dentre os milhões de anjos que Deus criou, havia um que se destacou. Quem era ele? Ezequiel 28, de 14 e 15 diz o seguinte: tu eras perfeito em formosura, tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras radiantes andavas. Esse era Lúcifer. Como ele era destacado entre os outros anjos, como ele era um anjo de luz maravilhoso. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ou seja, Lúcifer
maravilhoso, criado por Deus, começou a olhar mais para si mesmo. Queridos, não esqueçam nunca de uma coisa: a Bíblia, a palavra de Deus, nunca vai dizer para você: olhe para dentro de você mesmo, porque a salvação está dentro de você. A palavra de Deus não diz isso. Deus diz ao contrário, diz: olhe para fora de você, em você não existe nada. Olhe para Deus, porque a salvação está em Deus, está em Jesus. Aceite a Jesus e traga Jesus para dentro de você, e Ele em você vai fazer a diferença. Quando alguém diz para você: olhe para você, dentro de você, as respostas estão dentro de você. Se você se conhecer, você é um Deus, você tem Deus. Não acredite nisso. Você só tem Deus se você olhar para fora, chamar Jesus e convidá-lo, e Ele estiver dentro de você. Aí sim você tem Deus. Aos poucos Lúcifer passou a olhar para a sua própria glória, mais do que para a glória de Deus. Ezequiel 28:17 diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lúcifer não percebeu que ele não tinha vida nele mesmo. Lembra do que eu disse ontem? Deus é a fonte de energia elétrica. Nós, criaturas, precisamos estar ligados nele. E Lúcifer se achou tão maravilhoso, tão poderoso, tão bonito, e nós às vezes nos achamos assim, não é? Eu sou tão bonito, eu não preciso de Deus, eu vou viver a minha vida, eu vou ganhar dinheiro, eu sou tão inteligente, eu sou capaz, eu posso. E a gente decide viver a vida sem Deus. E quando em algum momento da nossa vida aparece uma encruzilhada, e nós temos que decidir: ou você segue Deus, ou você segue a sua vida, os seus talentos, os seus dotes. Muitas vezes escolhemos os nossos dotes e deixamos Deus de lado. Confiamos em nós, até o momento em que às vezes muitos de nós quebramos a cara, chegamos lá no fundo do poço e olhamos de novo para Deus e dizemos: Senhor, sem o Senhor não somos nada. Por que a gente já não faz isso antes de cair? Por que nós não nos comportamos como filhos? Nós não queremos que os nossos filhos nos obedeçam. Você não diz assim: filho, não faz isso. Quando ele cai, você diz: está vendo? Desobedeceu, por isso caiu. Da próxima vez não faça. Deus olha para você e para mim e diz a mesma coisa. Lúcifer expôs aos anjos o ponto de vista dele. Ele chegou para os anjos e começou a influenciar os outros anjos. Jesus se achegou a Lúcifer e aos anjos e tentou convencê-los, fez apelos a eles, dizendo: filhos, voltem para mim, não sejam assim rebeldes, sem mim vocês não vão ter vida, eu sou a fonte de vida. Jesus lembrou a eles que só Deus, por seu poder, era a fonte de vida, e era impossível viver estando desligado de Deus. Você vê Lúcifer se rebelando contra Deus, querendo atingir outros anjos. Você sabe por que Lúcifer queria atingir outros anjos? Porque ele pensava o seguinte: se Deus tiver que me expulsar daqui, Ele vai ter que expulsar os anjos também, e por causa disso, Deus não vai me expulsar daqui. Olha só o que Deus diz. Jesus chega: muitos anjos, simpatizantes de Lúcifer, atenderam ao apelo de Jesus e voltaram atrás, arrependendo-se daquilo que haviam pensado. Mas muitos não se arrependeram. Enquanto muitos se arrependeram, outros não. Aí Deus convocou uma reunião entre todos eles, a fim de que cada caso fosse resolvido individualmente. Foi então que Lúcifer se revelou em público, e ele disse: Senhor, a sua lei não é justa. O Senhor colocou leis no universo, e essa lei de que se a gente se desligar do Senhor, morre, essa lei não é justa. A sua lei não é perfeita, a sua lei não refrigera a alma coisa nenhuma. Você já ouviu alguém dizer isso da lei de Deus também? Olha só o que Lúcifer dizia: Senhor, a sua lei não é justa, porque se nós temos a sua lei, nós somos escravos da lei, nós não somos livres. E ele dizia isso aos anjos: vocês, se obedecerem à lei de Deus, não serão livres. Nós temos que nos liberar de Deus, deixar a lei de Deus, para que nós sejamos livres. Nesse momento Lúcifer apontou para os simpatizantes, e foi aí que ele disse: Senhor, o Senhor vai expulsar todos? Eles aí estão comigo, o Senhor vai expulsá-los? O céu vai ficar vazio. Lúcifer então, naquele momento, gritou que os anjos não precisavam da lei de Deus. Lúcifer fez o seu último apelo. Ele dizia que a lei de Deus
era uma restrição da liberdade. Esse era o discurso de Lúcifer. Olha o que está em Apocalipse 12:17. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão, Satanás, e os seus anjos. Houve uma guerra no céu, e logicamente Deus venceu, porque, queridos, eu vou dizer um negócio para vocês: não existe nada que seja maior do que o poder de Deus. Existem pessoas interessadas em olhar para você através da televisão e dizer assim: olha, você tome cuidado, porque mal olhado faz mal para você. Tome cuidado, porque se alguém tiver inveja de você, você vai afundar na sua vida. Não existe poder maior do que o poder de Deus. Se você está na mão de Deus, Deus resolve tudo para você. Não tem mal olhado, não tem inveja. E outro segredo: para proteger você, Jesus não pede que você dê todo o seu dinheiro para Ele. Para proteger você, Jesus não pede que você fique pagando para Ele, porque Jesus dá a salvação de graça. É assim. Por isso houve peleja no céu, e quem foi expulso do céu não foi Deus, não foi Jesus, foi Lúcifer. Foram Lúcifer e os seus anjos. Por que Deus não destruiu Lúcifer naquele momento? Por quê? Deus podia ter destruído Lúcifer. Por que não destruiu? Porque ninguém conhecia o mal. Lúcifer dizia que seria melhor que Deus. Lúcifer dizia que ele teria um reinado sem leis. Por isso Deus não podia destruir. Ninguém conhecia a morte, ninguém conhecia estupro, ninguém conhecia a maldade. Se Deus destruísse Lúcifer, o que ia acontecer? Se Deus destruísse Lúcifer, o universo inteiro ia ficar em dúvida se Deus tinha razão ou não. Assim, queridos, Deus não criou o mal. Veja esse verso, Gênesis 2, 16, 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente... Esse texto nós vimos ontem, não vimos? Lúcifer veio aqui para a terra. Algumas pessoas dizem assim: poxa, mas Deus também, não é? Ele expulsou Lúcifer do céu e mandou aqui para a terra. Foi isso que aconteceu? Lúcifer andou pelos mundos criados por Deus. Assim como ele veio aqui, ele foi em outros lugares, mas aqui ele foi aceito. E aqui as consequências do pecado se revelaram. Veja Gênesis 3:1, que Deus tinha dito: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha o que a serpente diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher... É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então a serpente disse à mulher: é certo que não... O que Deus disse? No dia em que dela comeres, certamente morrereis. E a serpente diz: certamente não. Queridos, Satanás está sempre dizendo o contrário do que Deus diz. Deus diz: filho, a minha palavra é a Bíblia, acredite na Bíblia, filho, é aqui que está o caminho da salvação. Satanás olha para você e diz: a palavra de Deus não é a Bíblia. Tudo que existe no mundo é certo, pode acreditar, pode crer, se fizer o bem é de Deus. Deus diz: filho, a única salvação que você tem no mundo é em Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A serpente continua dizendo: querido, você pode ter a salvação de qualquer jeito, não precisa de Jesus, você pode orar para qualquer Deus que você quiser. E Deus diz: eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, árvore desejada, tomou o fruto e comeu. Aí você tem: e deu também ao marido, e ele comeu. A partir daquele momento, o homem e a mulher se separaram de Deus. É isso que é pecado. O que é pecado? Separação. Pecado é duas coisas. Pecado é transgressão da lei. Aquele que comete pecado também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Transgrediu a lei de Deus, pecou. E pecado é também o quê? Separação. A partir desse dia,
houve separação. E olha, separação em vários sentidos. Você sabe que tipos de separação aconteceram a partir do pecado? Vamos mudar a tela, que ela não está mudando agora. Muito bem. Separação em 4 dimensões. Quais foram as 4 dimensões em que aconteceram? Separação entre Deus e o homem. Lembra que eu falei ontem? Deus começa a correr atrás do homem e o homem sempre fugindo de Deus. Deus vai atrás do homem no jardim, aquele texto, e ouvindo a voz do Senhor que passeava no jardim, esconderam-se o homem e a sua mulher. Agora também com o pecado acontece separação entre o homem e o homem. Como é que é essa separação entre homem e homem? Não é só gente brigando, um irmão brigando com o outro. Separação entre homem e homem em outro sentido. Você sente uma separação dentro de você algumas vezes? Uma coisa que diz assim, faz, e a outra coisa que diz, não faz. Sente isso? Veja esse texto. Falou Caim com seu irmão Abel, e estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Separação entre homem e homem. Mas a separação dentro do próprio homem. O homem dentro dele mesmo. Como? Olha esse texto de Paulo, olha o que ele diz. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento. Ou seja, olha o que o Paulo diz ali. Ele diz assim: eu quero fazer o bem, mas dentro de mim tem uma coisa que diz para eu fazer o mal. Você já sentiu isso alguma vez na sua vida? Vontade de fazer o bem, mas não consegue, e você faz o mal. Quantas vezes na sua vida você tentou fazer o que era certo, fez promessas, e é por isso que o ano novo é tão bem-vindo, não é? As pessoas se reúnem assim para aquela ceia no final do ano, e aí elas olham para trás e dizem assim: o que passou, passou, agora nós vamos ter um novo ano. E sabe, eu não conheço muito bem desse assunto, mas eu acho que isso funciona como gordo que vai fazer regime. Sabe como é que é gordo que vai fazer regime? Ele diz assim: vou comer bastante hoje no fim de semana, porque na segunda-feira eu vou começar a fazer regime. Aí ele come bastante no fim de semana, e na segunda ele come de novo bastante, e na terça também, e tudo, e vai assim. Porque dentro de nós existe uma vontade de fazer o que é certo, mas existe uma coisa lutando dentro de nós. Quantas vezes você já tentou melhorar, tentou fazer alguma coisa certa, mas você não consegue? E separação entre Deus e Deus. Como separação entre Deus e Deus? Lembra Jesus gritando lá na cruz e clamando: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus era Deus? Sim ou não? Jesus era Deus? Sim. E como ele diz: Deus meu, me desamparaste? Jesus carregava o pecado da humanidade, e por isso o pecado causou também separação entre Deus e Deus. Queridos, hoje nós somos o campo de batalha do grande conflito entre o bem e o mal. Existe dentro de você uma força que diz assim: aceite a Deus, volte para Deus. O Espírito Santo está sempre falando com você, e do outro lado uma coisa dizendo: não, saia. Há uns tempos atrás eu era pastor de uma igreja, e nos domingos à noite um jovem chamado José chegou com a sua esposa, e ele veio com a filhinha, e quando eu fazia apelos para aceitar a Jesus, ele vinha de todo o coração, você via, tinha lágrimas nos olhos dele. Ele pediu para nós, e eu mesmo comecei a ir à casa dele, visitá-lo, para estudar a Bíblia com ele e com a família dele. Isso durou 1 mês, 2 meses. No 3º mês, o José já não nos recebia mais. A gente batia lá na porta, ninguém atendia. Batia na porta, ninguém atendia. Mas parece que tem luz acesa lá dentro. Voltava na outra semana, mesma coisa. Na outra semana, eu sabia o que acontecia com o José. O José era um rapaz de uns 32 anos, casado com uma filhinha pequenininha. O José era viciado em cocaína e em crack. Por isso o José não queria ver mais a gente. Uns meses se passaram, e depois de uns meses morreu uma tia da esposa do José. Me chamaram para fazer o funeral, e eu fui fazer o funeral daquela senhora. Fiz o funeral, o José estava muito emocionado, chorava muito. Eu me lembro como se fosse hoje.
Era o pôr do sol no cemitério, de tardezinha. O José estava parado de frente para o pôr do sol, de braços cruzados, sozinho, chorando e chorando. Eu parei do lado dele, pus a mão no ombro dele, abracei o José e digo: José, por que você parou de ir à minha igreja, José? Por quê? Ele olhou para mim e disse: pastor, eu cansei de trair Deus. Eu cansei de trair Deus. Porque, pastor, só Deus sabe o que acontece dentro da gente quando a gente está dentro da sua igreja. Pastor, só Deus sabe o que acontece dentro da gente quando o Senhor chama para aceitar a Jesus e o Espírito de Deus fala com a gente e Ele move a gente. E eu digo: Senhor, eu vou sair disso que eu tenho, eu vou vencer esses defeitos que eu tenho. Senhor, eu vou entregar minha vida para o Senhor. E eu vou lá, pastor, mas só Deus sabe também as trevas que envolvem a gente quando a gente sai de dentro da igreja. Porque, pastor, lá fora eu não consigo fazer nada daquilo que eu prometi. Tem uma luta dentro de mim. Queridos, nesse mundo todos nós nascemos com os pés amarrados por Satanás. É a nossa natureza pecaminosa, é a nossa vontade de fazer o que é errado. E nós só gostamos de fazer o que é errado. Já percebeu? Só gostamos de fazer o que é errado, sempre. Um dia você encontra Jesus. Quem sabe um amigo seu convida você para ir à igreja e você assiste um programa numa tela. Quem sabe um amigo convidou você para vir aqui a essa igreja. E aí você diz: Senhor, eu sei que o Senhor existe, eu quero me apegar ao Senhor, me dá forças, eu quero convidar o Senhor para estar dentro de mim, para ser o meu Deus. Aí você estende a mão e Jesus pega a sua mão e Ele começa a levar você. Mas não se esqueça, Satanás está segurando o seu pé, e Jesus puxa, e Satanás puxa, e Jesus puxa, e Satanás puxa. Você percebeu que você está sendo esticado? Isso é uma câmara de tortura, e é por isso que tanta gente fica aí no vale da indecisão. Olha para os amigos, olha para os parentes, olha para a vida e diz: Deus, eu não posso, mas do lado tem uma coisa dizendo: aceita Jesus, e do outro lado tem outra coisa dizendo: não olha para isso, não liga para isso. Você está sendo esticado. Só tem duas maneiras de você se libertar disso. Sabe como é? A primeira delas, largando as mãos de Jesus. E quando você largar as mãos de Jesus, Satanás vai puxar você lá para baixo. Eu olhei para o José aquele dia e disse: José, você cansou de trair Deus, mas você está melhor agora do que você estava na igreja? Eu estou pior, pastor. Minha mulher vai me largar. Eu estou lá no fundo do poço. Eu me viciei mais ainda. Eu sou um nada, pastor. Eu sou um crápula. José, você tem que voltar para Jesus. Segura a mão dele de novo. Mas, pastor, eu não aguento. Você está sendo esticado na sua vida. Deus puxa de um lado e Satanás do outro. A outra maneira de você se libertar, sabe qual é? Não me diga que é soltando os pés, porque com os pés a gente não segura nada. Quem segura você pelos pés é Satanás. A gente nasce nesse mundo com a natureza gostando do pecado, gostando do que é errado. Para você se libertar, você tem que segurar na mão de Jesus e dizer: Senhor, por favor, não larga a minha mão. Mesmo que eu grite, mesmo que eu urre, mesmo que eu diga: Senhor, me larga porque eu não quero mais. Aí você faz como há uns anos atrás, no sábado à noite eu fui deitar, bem tarde da noite, devia ser umas 2 da manhã. Meu menino mais velho era pequeno, devia ter uns 8 anos. Eu fui colocá-lo na cama. No domingo de manhã, outro dia, eu ia sair para uma atividade com os juvenis da igreja, a idade dele. Ele estava interessado na atividade. Beijei meu menino, fui sair do quarto, apagar a luz. Eu disse: pai, eu voltei e disse: que foi, filho? Pai, amanhã você vai lá com os juvenis no passeio? Vou. Me chama amanhã então, tá bom, pai? Quero ir junto. Tá bom, meu filho, boa noite. Boa noite, pai. Fui sair. Pai, o que foi, meu filho? Ô pai, é o seguinte, pai, eu estou com muito sono, eu estou muito cansado. E pai, amanhã, se você me chamar de manhã e eu disser assim: pode ir embora, pai, porque eu não quero ir não. Não acredita em mim não, viu, pai, porque eu quero sim. Aí você olha para Jesus e diz assim: Jesus, se por acaso o Senhor estiver puxando as minhas mãos para levar perto do Senhor, e eu disser: Senhor,
eu não quero ir, eu não aguento mais, eu estou sendo esticado. Não acredita em mim não, Senhor, porque eu quero sim, eu quero sim. É isso que você precisa fazer com Jesus, porque no momento em que você achar que você não vai mais aguentar, a corda arrebenta do lado mais fraco, e Satanás solta os seus pés, e você vai estar nas mãos de Jesus. Você tem passado pelo vale da decisão? Esse é o momento. Agarre-se a Jesus, diga: Senhor, eu quero. Essa noite eu tenho um convite para você especial. Meu convite para aqueles que não vieram ainda nas noites anteriores, mas Jesus está convidando você. Ele diz: filho, é o seu momento, venha. Você vai vir fazer o que aqui na frente? Você vai dizer: Senhor, eu ouço a sua voz. De um outro lado eu ouço uma coisa dizendo: não vai para Jesus. Mas eu quero dizer: eu não tenho força. Por isso, Senhor, me arranca de onde eu estou e faz com que a corda arrebente do lado mais fraco. Eu quero estar nas suas mãos. Eu quero começar a conhecer o Senhor melhor. Eu quero me entregar ao Senhor. Eu vou cantar a última música. A música vai tocar, e enquanto eu canto, eu vou pedir a você que venha. Quem sabe você já aceitou a Jesus. Se você já aceitou a Jesus, você pode olhar para quem está do seu lado e chamar para vir com você. Venha, deixa o Senhor falar com você. Vivi tão só na escuridão, buscando luz, porém em vão, quebrado fui, ninguém me amou. Foi quando o sol me iluminou. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte de luz, o sol dos sóis. E se a noite vier ao meu viver, meu sol trará o amanhecer. O mundo frio me desprezou e a noite escura me abraçou. Estava quase a perecer, e então senti meu sol nascer. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte de luz, o sol dos sóis. E se a noite vier ao meu viver, meu sol trará o amanhecer. Não precisa chegar aqui. O amanhecer. Esse é o momento ainda. Senhor Jesus fala com você. Esse é o momento. Não precisa olhar para o lado, não precisa olhar para ninguém mais. Olha só para Ele. Deixe Ele tomar conta da sua vida. Incline a sua cabeça agora. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, de uma maneira especial o Senhor nos trouxe até aqui nesse lugar hoje, Senhor. Obrigado, Senhor, porque andávamos aí nesse mundo feito ovelhas desgarradas, que não tem pastor.
Mas aqui, Senhor, começamos a olhar para o Senhor. Ainda temos perguntas dentro da nossa alma. E esses tantos outros profetas que existem, e essas outras coisas e filosofias que não estão na Bíblia, Senhor, responde a nós, fala. Ainda, Senhor, temos coisas para resolver da nossa vida, mas, Senhor, toma conta da nossa vida. Olha, Senhor, aqueles que andam aí angustiados, que tantas vezes já se sentiram chamados pelo Senhor, mas andaram entrando em portas e portas, filosofias e filosofias. Olha por esses, Senhor, e responde a eles, abraça-os, que eles possam sentir as suas mãos. Amanhã, Senhor, estaremos aqui novamente. Traz-nos aqui, Senhor. Ajuda-nos a termos forças para caminhar ao seu lado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus da liberdade. E embora Satanás ainda possa nesse mundo mal, talvez arrancar tudo de nós, ele ainda não pode arrancar a liberdade que o Senhor nos dá. E hoje, Senhor, usando a nossa liberdade, saímos do nosso lugar e viemos aqui para dizer: Senhor, somos teus, toma conta da nossa vida, em nome de Jesus, amém, Senhor. Que o Senhor lhe abençoe.